Galera, é o seguinte, God of War Ragnarok já tá entre nós e a curiosidade por saber como é o comportamento da aventura nórdica de Kratos no PS5 só aumenta e fica cada vez mais recheada de mistérios. Afinal, não se espera pouco de uma sequência de um game que teve um desempenho célebre no PS4 e se estabeleceu como um dos títulos mais bonitos da sua geração. Mas, considerando que o salto aparentemente não foi grande de um para outro, é muito importante antes de migrarmos para o Ragnarok, vermos se God of War levou o PS5 ao limite. Um assunto um tanto estranho, não é mesmo? Afinal, esse é um título que teve origem no PS4. Como ele poderia despertar essa curiosidade no PlayStation 5? Por isso, o vídeo de hoje é composto por muito mistério. Depois de um tempo rejogando alguns títulos do PS4 no PS5, você percebe que alguns receberam patches de aprimoramento ou até foram relançados para usar algumas das funcionalidades da plataforma. Obviamente, considerando que é um jogo feito em cima da tecnologia de um PlayStation 4 e não da de um PlayStation 5, ele nunca vai conseguir tirar o máximo do poder da nova geração, até porque esse nunca foi o intuito dele. Mas até para ser retrocompatível no PlayStation 5, parece existir um limite. E é aí que aparece um dos mistérios desse vídeo. God of War de 2018 faz parte daqueles títulos seletos da geração passada que conseguem, ao menos em nível de visuais, se estabelecer muito bem nessa geração apresentada pelo PlayStation 5. Você não consegue criar uma estranheza visual com ele. O que acontece porque estamos falando de um jogo que combina os melhores recursos técnicos da sua geração e os apresenta juntos no seu máximo, sem medo algum. E com motivo para ter toda essa segurança que vai nos ajudar a desvendar a charada de hoje. Só que no PlayStation 5 ele conseguiu trazer isso tudo para um padrão de 4K em 60 quadros por segundo, quando no PlayStation 4 base ele rodava em 1080p a 30 FPS. The Last of Us Part 2, por sinal, um título equiparável a ele quando o assunto são tecnologias e recursos utilizados, não conseguiu esse feito. A Naughty Dog precisou manter a resolução de 1440p do PS4 Pro aqui no PS5, enquanto que a Santa Mônica tirou qualquer trava, seja da resolução ou da performance, para poder manter o seu jogo no PlayStation 5. Então, o que acontece por aqui? Por que a jornada de Kratos é tão impressionante a ponto de despertar essa curiosidade e se manter bem numa geração à frente da sua? Por que a combinação de recursos avançados em The Last of Us Part 2 oferecem problemas de performance para ele em alguns trechos no PS5, mesmo numa resolução menor, mas em God of War não acontece isso? Enfim, God of War leva o PS5 ao limite com seu novo padrão de performance e resolução? Qual o mistério? É isso que nós vamos ver hoje. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, acompanha os shorts diários que eu tô postando por aqui e se inscreve pra não perder os vídeos longos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos desvendar os mistérios de God of War no PS5. Tecnicamente falando, a história de God of War 2018 é impressionante. Zeus! Your son has returned. I bring the destruction of Olympus! Foi um longo trajeto até chegarmos aqui, mas chegamos. Com o segundo game da saga lançado para a geração do PlayStation 2, pensávamos por vezes que aquilo eram gráficos de um PlayStation 3. Prova disso é que ele se executa muito bem na sua versão remasterizada e no seu anúncio muita gente pensou que ele fosse ser lançado para a plataforma de 7ª geração. Com God of War Ascension, título que faz um link perfeito com muito do que o seguinte traz, encontramos visuais que se mantêm incrivelmente bem diante de diversos jogos do PS4, tendo inclusive um aspecto que é superior a ele e nós vamos comentar. Ou seja, o que mais tem nessa saga é mistério sobre como o time de desenvolvimento usa a capacidade técnica de cada plataforma, e esse leva isso a sério demais. Toda vez que uma franquia passa por uma mudança que seja considerada drástica e não existe um link entre uma obra e outra, isso se torna um verdadeiro problema, e nós tivemos diversos casos que exemplificam isso. A franquia Sonic, por exemplo, que precisou ser obrigada a fazer um link dos jogos modernos com os clássicos posteriormente usando o Sonic Unleashed e principalmente o Generations para poder ser salva, Devil May Cry, que teve a tentativa de reboot fracassada por não fazer isso, e diversas outras. Jogos são como qualquer outra obra literária. Na troca de um parágrafo para outro, o fim de um precisa necessariamente ambientar o que vai acontecer no ritmo do próximo, e de maneira bastante subjetiva, Ascension conseguiu fazer isso com o God of War de 2018. Os momentos de fúria de Kratos são mais seletos, encontramos mais trechos em que vemos sua relação com Calliope, sua falecida filha, e o mais importante, a câmera em diversos momentos se aproxima do personagem. Por isso, em 2018, o ritmo diminui. God of War de 2018 usou o poder do console para coisas completamente diferentes se comparado aos títulos anteriores, e isso tem muito a ver com o seu novo ritmo e em como o personagem foi trabalhado
ou retrabalhado. Longe de um Kratos mais violento aqui. No jogo, o protagonista quer encontrar, reencontrar ou até mesmo descobrir seu papel como pai, na verdade. Então os momentos de raiva precisaram ser drasticamente diminuídos, e com isso o ritmo e como o jogo se apresenta também. Não à toa, existem diversos momentos de diálogo apenas caminhando pelo cenário e observando o que ele tem para contar. Ao mesmo tempo, no entanto, mesmo fazendo essas mudanças e diminuindo o impacto que se tem em diversos âmbitos, ainda assim o jogo mostra como conseguiu evoluir sem perder a identidade da saga. Quem está acostumado com a franquia ainda vai se sentir jogando God of War, resultado de um trabalho exímio do time de desenvolvimento que fez com que tudo conversasse muito bem. E como funciona? Da extravagância, viemos para o minimalismo aqui. Locais pequenos e mais íntimos tomam conta da cena diversas vezes agora. Eles brilham na parte técnica a ponto de você querer observar o que está compondo cada sala em que você vai explorando, porque apesar de menores, esses ambientes são surpreendentemente complexos. Técnicas de iluminação baseada em física também dão um aspecto completamente natural para cada objeto ou superfície em cena, e isso, graças a um novo mecanismo de câmera, acaba se tornando muito mais evidente. O metal, usando o recurso de luz especular para simular uma luz sendo refletida na superfície, é tratado de maneira completamente diferente a como o aspecto rústico da madeira ou de rochas é apresentado no game, indicando também essa complexidade. Nesses trechos, o balanço de luz proporcionado pela iluminação global, que é a técnica que rege como a luz indireta, ou seja, aquela luz mais fraca, que é um resultado dela ser rebatida no ambiente, influencia na cena, proporciona nuances de sombras que são impressionantes para um jogo da geração passada, mesmo que seja uma técnica pré-calculada. A individualidade dos assets faz você se perguntar quantos itens eles colocam em cada cena muitas vezes, e é isso que torna tudo tão rico, porque é tudo muito individualizado. Já os locais mais abertos têm um impacto diferente, e esse contraste é o que traz a solução para um dos mistérios que a gente se dispôs a resolver. Esses cenários mais amplos são justamente os que trazem a magnitude apresentada a partir de God of War 2 no PlayStation 2, e por isso é praticamente impossível ser um fã da franquia e não identificá-la. Com eles, nós vemos as texturas, que são criadas com inúmeros detalhes abruptamente. Como se não bastasse a iluminação baseada em física para fazê-las conversar com o ambiente e tornar tudo orgânico, elas ainda têm uma definição autossuficiente para surpreender mesmo num PlayStation 5, Parallax Occlusion para ajudar a complementar a sensação de relevo e um alto nível geométrico para poder dar apoio no arredondamento e aproximá-las de um realismo. Indo um pouco mais a fundo, são nesses ambientes que encontramos uma adaptação do Tessellation para fazer a deformidade de neve, recurso fundamental, porque o que não falta aqui é neve, e foi muito bem feito. E como vemos nessas lutas contra chefes, existe a física individual atribuída a diversos assets, fazendo com que diversos objetos possam ser destruídos, e também a física pré-calculada, que é combinada a um excelente trabalho de animação para deixar tudo mais cinematográfico. Só que a cereja do bolo está no comportamento da iluminação global com os valores de cores de alguns trechos quando a gente associa aos ambientes abertos. Eles conseguem brilhar muito bem e têm um impacto especial. O novo título da saga foi um jogo fantasioso e principalmente misterioso. É uma trama e um desenvolvimento muito mais intimista. Com isso, a gente encontra um cenário que quer conversar com a gente nesse mesmo ritmo. É esse elemento que dita inclusive os efeitos que o game utiliza para poder determinar sua apresentação nesse sentido mais misterioso. E eles são os efeitos volumétricos, que vão aparecer com veemência até o fim do jogo. A luz e a névoa volumétrica desempenham um papel fundamental para entender o impacto da iluminação global com os valores de cor que são aplicados aqui. Cenários internos são invadidos por feixes de luz que entram de maneira sutil e se espalham de maneira um tanto avassaladora, para dizer o mínimo. Cenários externos, por sua vez, se concentram em ofuscar a visão do jogador com a névoa volumétrica que deixa tudo muito mais denso. O resultado, então, é um clima misterioso. Tudo é muito novo para Kratos nas terras nórdicas, e como o uso da câmera proporciona muito mais pessoalidade para o jogador, acaba sendo tudo muito novo para a gente também. Só que existem os cenários que combinam esses dois e torna tudo muito mais fantasioso. E como o jogo diminuiu o seu ritmo, tons frios foram utilizados em 70% da campanha para poder combinar com esses dois recursos que eu comentei. Mas existe um porém, que é a quebra de expectativa na gente. Como eu disse, ir do minimalismo à extravagância ou ir de 0 a 100 é um conceito que define bem como o jogo fez para poder mudar o seu ritmo sem perder a essência da saga. Nesse caso, por exemplo, quebrando o clima frio apoiado por esses recursos, a iluminação global utilizando do rebatimento das cores pela influência da luz
luz consegue dar cor a todo o ambiente e assim colorir todo o cenário, algo que acontece poucas vezes, mas quando acontece chama a nossa atenção. Estar acostumado a caminhar por cenários mais complexos, porém menores, e ir adiante em um cenário com uma sensação de escala mais ambiciosa, faz com que ele tenha um impacto muito maior quando ele aparece, e mais uma vez, acontece pouco, mas quando acontece, fica na nossa cabeça. E o mesmo acontece com inimigos, batalhas e personagens. Como o jogo nos situa de forma com que possamos nos acostumar com algo menor e mais íntimo, quando algo maior aparece ou acontece, muitas das vezes até no mesmo trecho em que algo menor estava acontecendo, é sempre muito mais memorável e surpreende a gente. Só que diante de tantas qualidades, considerando que o jogo é bastante ambicioso quando o assunto são recursos técnicos, naturalmente iriam existir algumas falhas. Os personagens, especialmente, só apresentam um único problema, mas que acaba passando desapercebido e a gente vai mencionar isso. O número de polígonos na construção deles, por sinal, é no mínimo incrível. Os músculos, a expressividade e os contornos de cada parte do corpo são sensacionais e sujeitos a uma comparação realista, mas isso não é tudo. Detalhes mínimos como rugas que surgem durante as expressões faciais, barba e sardas, dependendo, é claro, de como cada personagem foi construído, são sublimes. Cada um deles tem suas vestimentas compostas individualmente, e o material de cada roupa foi trabalhado da mesma forma, com base na individualidade, para ajudar a passar mais realismo e também para ficar coerente com a iluminação da cena. Afinal de contas, a iluminação baseada em física para dar esse aspecto mais natural foi aplicada aqui também. Dessa forma, a movimentação considera o peso de cada tipo de material usado nessas vestimentas, assim como a iluminação deles considera o mesmo. O que não é tão interessante, no entanto, e aí a gente já parte um pouco para a questão do problema, é o recurso de espalhamento de subsuperfície que aparentemente o jogo aplica. Como existe uma técnica para trabalhar a influência da luz nos materiais, naturalmente existiria uma para poder trabalhar o cálculo da luz sobre o modelo do personagem. Isso faz com que sua pele tenha reações realistas à luminância local. Só que parece que a técnica nem sempre está presente, e às vezes os personagens aparecem um tanto pálidos, mas no geral tudo conversa muito bem. Por isso que eu disse que é um problema que consegue passar desapercebido pelos nossos olhos. E é com base nisso tudo que a gente acabou de comentar que a gente pode dizer com propriedade que a direção artística desse game demandou que todos os melhores recursos do PlayStation 4 precisassem estar atuando juntos ao máximo para ela poder ser concebida à vida. E é isso que o determina como um título pesado. Então, qual é o mistério do PlayStation 5 na hora de executá-lo em 60 quadros por segundo e em 4K? O fato é que no PS4 Pro o game precisou de checkerboarding para poder fazer o seu 4K em 30 quadros por segundo no modo qualidade, e o modo performance passou longe da estabilidade com os 60 FPS, mesmo descendo a sua resolução para 1080p. God of War não brinca com seus visuais, faz questão de que tudo isso que eu falei atue junto em diversos trechos sem medo de usar o poder da plataforma. Para se ter uma ideia, mesmo considerando tudo isso, até simulação de partículas ele traz aqui, o que é algo bastante ambicioso. E mesmo assim, o PS5 quando está executando o game não deixa cair um único quadro sequer, mesmo nessas cenas mais pesadas e mais complexas com diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ele continua lá, com seus 60 quadros por segundo e em 4K de resolução. Recursos como névoa e partícula foram um dos principais impactantes para trazer instabilidade em The Last of Us Part 2 no PS5, mesmo que ele rode em 1440p, sendo uma resolução menor do que a de God of War. Então aqui, de acordo com tudo o que aprendemos, temos que trabalhar com indícios e hipóteses para poder tentar entender a maestria de God of War no PlayStation 5 e se ele leva ou não a plataforma ao limite. Primeiro, a otimização. Certamente God of War é um jogo muito bem otimizado para conseguir ser executado em um PlayStation 4 base, e quanto a isso não restam dúvidas. Mas, tão interessante quanto isso é a sua execução na versão de PC. Ele não precisa de placas de vídeo de preços exorbitantes para ser jogado com suas configurações no máximo, indicando sua excelente otimização. A construção do motor gráfico exclusivamente para o jogo também pode ter ajudado nesse feito da resolução em Ultra HD sendo executada com 60 quadros por segundo. Mas o que é mais intrigante aqui é o 4K com checkerboarding. O PS4 Pro, na sua disputa com o Xbox One X, não costumava trazer o 4K nativo por ele ser mais pesado. Isso facilitava o desempenho em diversos jogos. O que muito provavelmente é o toque final para o jogo conseguir rodar com todos esses recursos combinados em 60 FPS sem cair um único quadro e em 4K de resolução, é que essa resolução acontece com checkerboarding e consegue demandar menos. O checkerboarding é uma solução de reconstrução para se atingir uma resolução pretendida, e a forma como ele se apresenta depende do quão bem otimizado ele é. Por isso, às vezes, o resultado pode ser menos nítido do que deveria, especialmente quando comparamos com o 4K nativo. Mas
Infelizmente, esse não é o caso de God of War no PlayStation 5. Podemos dizer com tranquilidade que as diferenças nesse sentido de resolução são mínimas quando comparamos com o 4K nativo do PC. Longe de levar o PS5 ao limite, mas é interessante ver, comparando com The Last of Us Part 2, como a otimização foi fundamental aqui na hora de pensar o jogo no PlayStation 5. E sua apresentação? Bem, a única coisa que determina como uma apresentação de 8ª geração comprometedora são seus reflexos. Nesse ponto, Ascension consegue ser surpreendentemente melhor, com reflexos mais fidedignos de acordo com o que está acontecendo em cena, o que acontece muito provavelmente por conta das técnicas utilizadas para renderizar o efeito aqui. O jogo aparentemente utiliza Planar Reflections para poder renderizar a cena 2 vezes, fazendo uma dupla renderização, e em alguns trechos também temos cube maps de altíssima qualidade. No God of War de 2018 a gente até encontra os cube maps de fato, mas eles estão numa qualidade um pouco abaixo do que o que vemos em Ascension, e também temos os Space Screen Reflections, que é uma técnica que renderiza o que está sendo pego pela câmera. Essa não apresenta muitos problemas para o jogo em si, mas os cube maps pré-calculados sim, atrapalham um pouco os visuais e determinam aquilo dali como um jogo da geração do PlayStation 4 de fato. Mas é algo que pode ser melhorado em Ragnarok, especialmente na sua versão de PS5. Mas e você? O que você acha de God of War rodando no PlayStation 5 em 60 quadros por segundo e em 4K? Aliás, você prefere rodar o jogo em 60 FPS ou em 30 FPS? Tô perguntando porque tem uma galera que prefere o aspecto cinematográfico que os 30 quadros por segundo proporcionam. Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler a sua opinião, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. Não se esqueça de acompanhar os shorts que a gente está postando diariamente aqui no canal e se inscreve para não perder os vídeos longos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima. All Father has plans for him.